Vamos já trazer, já de ponto, né, esse fato que aconteceu no último sábado. A gente aqui já transmitiu os nossos sinceros sentimentos, né, a todos os familiares, que eu acho que de antemão é isso que a gente tem que passar, que foi uma tragédia que aconteceu. É aquilo que a gente sempre vem anunciando aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, o que é de saúde pública, e coincidentemente a gente trouxe na quarta, quinta, foi o tema da nossa semana. Pode ir ali para a página de polícia, né, de segurança pública, e foi o que aconteceu, infelizmente. Na manhã do último sábado, matéria tá lá no CN, foi um terror para os moradores no bairro Santa Luzia, aqui em Ceabra, após o senhor atirar na própria esposa após diversas ameaças. Segundo informações de vizinho, esse senhor entrou em surto na madrugada, tendo começado a vagar pela rua. Foi informado que ele passava por tratamento por transtorno psiquiátrico e, ao ser abordado pelos policiais militares, foram ao local, disparou também contra o agrupamento, iniciando uma troca de tiros que culminou com a sua morte. A senhora, sua esposa, foi atingida, foi pro hospital, passou por uma cirurgia. Ela gravou um vídeo, né, para acalmar os vizinhos, os parentes, os amigos, né, que estava bem. E eu vi o vídeo, claro que eu não vou trazer o vídeo aqui. E eu imaginando que na hora que ela estava mandando aquela mensagem, Bolt, professor, Débora, e você que está em casa, assim, eu olhando ali, né, deve nem estar sabendo que o marido morreu. Provavelmente não. Deve nem estar sabendo, porque ele estava com um problema psicológico. Era uma questão mental. E a gente acompanhando ali a fala dos vizinhos, né, fala que essa questão, esse surto começou logo pela manhã, e eu vendo o vídeo ali, o coração doendo, porque ela estava se recuperando do hospital, mas eu tenho certeza que a primeira pessoa que ela perguntou foi sobre o marido, né? Foi sobre o marido. Bem provável. Estava doente. É isso, e ela não imaginava que o desfecho dessa história fosse da pior forma possível, certo? Não vamos entrar aqui necessariamente nessa questão do mérito da troca de tiro, porque a gente não sabe necessariamente. É preciso um laudo, é preciso de fato aí a polícia fazer o trabalho que deve ser feito sempre que acontece ocorrência onde disparos são feitos, e principalmente quando tem óbitos envolvidos dentro dessa circunstância. Não cabe a gente abrir esse debate aqui nesse momento, mas com certeza eu acredito também, Neisvaldo, que a primeira pessoa a qual a mulher se deu por conta ali naquele momento que ela já estava se sentindo melhor foi pelo seu marido, até porque ela sabe que ele passava por essas questões psicológicas, ou seja, era um problema de saúde pública que talvez tenha sido invisibilizado na nossa sociedade, o qual terminou gerando aí uma pauta de segurança pública gravíssima, porque infelizmente uma vida veio a óbito. 12h41, pois não, Débora? Recentemente teve uma situação de um passageiro em um ônibus que esfaqueou outro passageiro, não foi? E que também alegou estar em surto. O turista francês que foi esfaqueado. Que vinha para Ceabra. Que vinha para Ceabra, recorrente, né? empresa Rápido Federal. Mais um alerta aí, né? Correto. Ou é necessário essa preocupação, esse sinal de alerta no que diz respeito à questão da saúde mental mesmo, porque prova que a nossa sociedade ela está doente do ponto de vista mental, e é importante ter cuidado, ter atenção e redobrar principalmente os sinais que são dados por pessoas que estão em surto psicótico ou ações ali desencontradas dentro da nossa sociedade, e não achar que é mimimi, não achar que é apenas birra, principalmente no que diz respeito aos nossos adolescentes. E não achar que é mimimi, e lembrar novamente que a utilização de drogas, né? Drogas aí acabam ajudando, né? Ou melhor dizendo, agravando alguns quadros, né? De pessoas que acabam tendo depressão, surtos, né? A gente não pode esquecer disso. Eu vi uma reportagem, Nerisvaldo, eu não sei se você teve acesso, onde um jovem tira, né? Corta ali a mão da mãe. Cara, é isso que a gente ia trazer agora. Pelo que eu li, para ir até uma agência para poder conseguir sacar. Matou a mãe. Depois de ter matado a mãe, ele decepou a mão e tava levando a digital, né? Pra você ver onde é que é. Já teve o caso do tio Paulo. Tio Paulo. No Rio de Janeiro. Que era o senhor que tava na cadeira de rodas lá e veio a óbito, agora, e a sobrinha. E agora esse caso aqui na Bahia, hein? Pois é. Meu Deus, estamos chegando. Falando no tio Paulo, eu fiquei assim muito triste, né? Com a repercussão de muitos memes que deu, infelizmente. Fizeram até boneco dele. Exatamente, infelizmente o Brasil não é para amadores, muitos memes aí nas redes sociais. E ontem o Fantástico trouxe um apanhado geral da situação do tio Paulo, né? Ela é a única sobrinha que cuidava dele, dos filhos dele, né? Que disse aos filhos dela, aliás, são 6 filhos que ela criou, tudo com honestidade, conseguiram chegar em bacharelado de direito, olha outros só, advogados.
namorados não era também. Que a gente vê assim, parece que é alguém desestruturado, Exato. né? Uma família estruturada, né? Inclusive, tio Paulo, ele queria fazer esse empréstimo por livre e espontânea vontade para reformar uma garagem. Já que aí a menina desesperada, questão psicológica também, provavelmente, não estava bem mentalmente. Tomava remédio controlado e às vezes esses remédios causavam alguns efeitos, né? De esquecimento, entre outros transtornos. Com certeza, aquilo ali, a pessoa não estava certa, assim, não. A saúde, infelizmente, não pode ser tratada como uma brincadeira, a saúde, né? Porque ali envolve duas pessoas. O taxista, o mototáxi que ajudou a colocar o tio Paulo no carro, no táxi na hora. Ele deu depoimento dizendo que na hora de colocar no carro, o tio Paulo segurou a mão dele, que ele poderia sentir, que ele tem certeza de que ele estava vivo nesse momento. Caramba! Então, assim, o Fantástico trouxe todo esse apanhado do que aconteceu no velório. Foi um pouco humano, né? Pelo menos o Fantástico, sim, né? Trouxe essa questão pra gente compreender a situação da menina, ao menos, né? Porque a gente olha como se fosse um monstro. E assim mesmo. Mas a questão psicológica. Toda a questão, Neurisaldo, da saúde dela, da dificuldade dela. Ele tinha irmãos, mas ela pediu pra cuidar dele, porque ele estava abandonado. Então ela pediu para cuidar dele, com consentimento dos irmãos, que aceitou que ela cuidasse. Ele cuidava. Um dos filhos esteve lá, inclusive o irmão do Senhor, ele esteve lá um dia antes disso acontecer, conversou com ele, muito debilitado, mas ainda assim respondia, dizia que estava bem. Antes ela deu banho nele, trocou ele direitinho, chamou ajuda para colocar no carro. Então assim, trouxe todo esse apanhado, que é mais um caso também de saúde, né, que a gente fala aí. Saúde mental.